Fala também do Corinthians, que voltou a conversar com o Luciano Acosta, meio atacante argentino de enorme sucesso na Major League Soccer. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians de olho em Guilherme Arana. Para completar, o Corinthians também sondou o Richarlison, ex-atacante da seleção brasileira. Tem as últimas no mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Luciano Acosta, de novo na pauta corintiana. Você vai lembrar desse jogador, 30 anos de idade, argentino, havia deixado no mês passado o FC Cincinnati e a partir daí foi sugerido para clubes brasileiros. O próprio Corinthians e o São Paulo foram aqueles que demonstraram interesse. Mas diante da pedida de 2 milhões de reais por mês, o Luciano Acosta acabou ficando um pouco mais distante. Nessa sexta-feira, o Chico Garcia informou na TV Bandeirantes que as negociações foram retomadas e ele pode ser o jogador que eu venho contando desde o início da semana, que já tem acordo fechado para 2025. Também já havia dito para vocês que esse atleta está desempregado e vem do futebol internacional. Não consegui a confirmação de que se trata do Luciano Acosta, mas os rumores aumentaram. Jogador baixinho, que pode atuar como ponta direita, como ponta esquerda ou como meia atacante centralizado. Números muito bons com a camisa do FC Cincinnati. Ele chegou a ser o terceiro com mais participações em gol e assistência na última temporada, mesmo jogando num time que não disputou títulos. Só para arrematar, se chegar o Luciano Acosta, é mais um indício de que Igor Coronado pode deixar o clube. Bora falar agora sobre o sorteio da pré-Libertadores que aconteceu nessa quinta-feira. Boa notícia para o corintiano, notícia não tão boa para o torcedor do Bahia. O Corinthians vai ter, na segunda eliminatória antes da fase de grupos, como adversário a Universidade Central da Venezuela. Confesso que nem conhecia esse time da década de 1950, que tem sede em Caracas. Partida de ida na Venezuela, partida de volta na Neoquímica Arena, jogos em 19 e 26 de fevereiro. Esse time da Venezuela foi líder do torneio Apertura, com 6 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota, mas fracassou no quadrangular final, terminando em terceiro. Já no torneio Clausura, que equivale ao segundo turno do campeonato venezuelano, a coisa não funcionou. A Universidade terminou em nono e 13 atletas não tiveram seus contratos renovados. Reformulação grande para a equipe adversária do Timão. Já o Bahia enfrenta o The Strongest, tradicional time da Bolívia, que tem como grande trunfo a altitude. Jogo a 3.650 metros em La Paz. Nunca é fácil. Preciso te atualizar agora sobre a chance de o Corinthians contar com o Richarlison. É bom que você, corintiano, tenha muita esperança. Mas meu amigo Pilhato conversou com o Richarlison e ouviu do atacante do Tottenham que o Timão foi um daqueles que buscaram informações. Segundo o Richarlison, o Flamengo e o Fluminense fizeram propostas oficiais para a aquisição do jogador. Flamengo em definitivo, o Fluminense gostaria de ter o atleta por empréstimo. Já Palmeiras, Corinthians e Vasco sondaram a situação, aquela história de tentar entender quanto é que custaria, você teria disposição em voltar ao Brasil, aquela coisa mais superficial. E nenhum clube brasileiro, pelo menos de acordo com o Richarlison nessa entrevista, tem chances de contratá-lo. Mesmo com a fase ruim no futebol inglês, tem sido mais reserva do que titular e com muitas lesões, o Richarlison está convencido de que tem que continuar na Premier League e assim será. Importante destacar ou lembrar também que recentemente o técnico do Tottenham indicou a contratação de um centroavante para a janela de inverno, que vai abrir nos próximos dias lá no futebol inglês. Mesmo com todo esse contexto, a ideia do Richarlison é permanecer por lá. Descartemos o nome do Pombo no futebol brasileiro. Bora te explicar agora se existe alguma chance de Guilherme Arana voltar ao Corinthians. Lateral esquerdo revelado no Parque São Jorge, que pertence ao Galo, contrato longo. Essa especulação começou nas últimas horas. Posso te assegurar que apesar da consulta feita pelo Timão ao Atlético, o negócio não vai avançar. Isso porque nenhum empréstimo que o Corinthians sugeriu, muito menos uma troca de jogadores, agrada ao Galo. O Atlético pode se desfazer de jogadores, precisa de dinheiro, mas só o fará se as propostas forem bastante positivas. Pelo Arana, qualquer negócio abaixo de 10 milhões de euros está completamente descartado. O Atlético precisaria de pelo menos 12, 13 milhões de euros para entender o negócio como positivo. Lateral que chegou ao Galo em 2020 por 5 milhões de euros, tomou conta da posição e é hoje um dos principais defensores do país. Só para completar o noticiário em relação ao Corinthians, queria contar que Timão e Romero enfim chegaram a um acordo para a prorrogação do contrato e as duas partes cederam. O Corinthians conseguiu um contrato de 1 ano, o Romero queria 2, mas em compensação Timão vai precisar pagar perto de R$1 milhão por mês. Entre salários, direitos de imagem e luvas, dá para dizer que o Romero terá um aumento
até porque em 2024 ele faturava 870 mil reais mensais, jogador importante no elenco corintiano, vice-artilheiro em 2024 com 16 gols marcados, só atrás de Yuri Alberto. Verratti foi oferecido ao Corinthians, verdade? Everton, não sei se foi oferecido, eu sei que o Ramon Dias pediu a contratação do Pablo Verratti. Ah, você deve estar falando do... Você não deve estar falando do Verratti, você deve estar falando do Verratti. Marco Verratti, o italiano, né? Essa informação foi do Leandro Quesada na última terça-feira nos Donos da Bola. O que eu consegui apurar no Corinthians é que é o tipo do negócio impossível. O Verratti tem só mais 6 meses de contrato, mas as cifras que ele tem no Al Arabi são estratosféricas e ele já tem proposta para jogar no Al Qadisiyah da Arábia. Não foi ele quem teve proposta, foi o Dybala quem teve. Mas né, o que eu ouvi no Corinthians é de que não tem chance dessa história avançar, tá? Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians. É Sérgio Ramos, o jogador com quem o Timão tem um acordo verbal para 2025? Em que pé está essa negociação com o zagueiro espanhol? Bora te dar uma atualizada sobre essa história. A gente já havia contado na quarta-feira que o Corinthians tem um acordo encaminhado com o jogador que está livre no mercado e chegará sem custos. Antes de responder se é o Sérgio Ramos, deixa eu só contar para você o que eu ouvi de uma fonte importante dentro do Timão. Esse jogador que está sendo contratado não é midiático. Não será contratado com a ajuda de parceiros como, por exemplo, a Esportes da Sorte. E chega para disputar a condição de titular, sem a certeza, sem a convicção de que ele vai ser o cara do time, tá? Então, só diante disso, já dá para descartar que o Sérgio Ramos seja o reforço corintiano. Importante contar que existe uma chance desse atleta cujo nome não foi revelado ser lateral esquerdo. E aí tem muita gente imaginando que pode ser o Kurzawa, lateral esquerdo francês de 32 anos de idade, que está livre no mercado desde que deixou o PSG na metade do ano. Ninguém no Corinthians confirma, sob a alegação de que o vazamento desse nome pode atrapalhar, até pelo fato de o jogador estar livre, eventualmente pinta um outro clube, oferece mais e o Corinthians acaba tomando um chapéu. O Timão está convencido, está otimista de que esse acordo vai acontecer, mas enquanto não houver assinatura do pré-contrato ou do contrato em si, há o risco da negociação falhar. Sobre Sérgio Ramos, zagueiro espanhol chegou a conversar com o Corinthians algumas semanas atrás, deu uma esnobada no Corinthians, depois até tentou voltar atrás para que as partes retomassem as tratativas, mas aí foi o Corinthians quem recuou, porque o prazo de inscrições para as competições de mata-mata já havia se encerrado. Então não valia a pena você contratar o Sérgio Ramos para tê-lo apenas no Campeonato Brasileiro. Nesse momento não há negociação. O Corinthians e o Sérgio Ramos não se falam há pelo menos 3 semanas. Então, não dá para cravar que o Sérgio Ramos não será contratado para o próximo ano, mas não há nenhuma coisa em curso, nem algo perto de ser concretizado. Beleza? Timão com Pogba e Memphis ano que vem bate de frente com Flamengo e Palmeiras ou só não bate de frente como atropela e é candidato a todos os títulos com esse elenco? Wesley, hoje participando do Donos da Bola, o Neto pediu para falar quem era o meu favorito no Campeonato Paulista do ano que vem. Ainda que não tenha Paul Pogba, eu acho que o Corinthians inicia o Campeonato Paulista do ano que vem à frente dos concorrentes. E eu vou explicar o porquê. O Corinthians termina a temporada em alta, mostrando um time bem sólido. O Palmeiras com muita dificuldade, especialmente nos jogos grandes, e o São Paulo a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer, assim como no Santos, tá? Então hoje, para mim, o Corinthians já é favorito no Campeonato Paulista. Com o Paul Pogba, eu acho que se torna um time de ainda mais respeito, embora para Campeonato Brasileiro seja uma outra parada, né? Porque no Brasileiro você precisa ter um elenco grande, generoso. Mas aí o Corinthians vai ter tempo também para, nos meses de janeiro, fevereiro e março, dar uma encorpada no seu restante do grupo. Preciso te falar agora sobre o Corinthians, que recusou 3 propostas ao longo da temporada de 2024 por Rodrigo Garro. Formação do Neto no programa Os Donos da Bola. Neto assegurou que por duas vezes o River Plate fez uma tentativa de contratá-lo e ainda houve uma proposta da Rússia. Sobre essa oferta da Rússia, aspas para o Neto, a proposta era alta, hein? Fecha aspas. Corinthians evitou o negócio por entender que o Garro ainda tem muita lenha para queimar, um dos principais jogadores alvinegros na temporada, inclusive esteve na seleção do campeonato. 62 jogos, 13 gols e 14 assistências no ano. Cresceu demais de produção a partir do momento em que Yuri Alberto e Memphis Depay se estabeleceram como os titulares.
comprado por 6 milhões de dólares, hoje certamente vale no mínimo 12, 15 milhões de dólares. Esse valor já foi bastante multiplicado. Para arrematar em relação ao Timão, notícia importante. A Fatal Model afirma ter doado R$200 mil na vaquinha virtual do estádio corintiano. Trata-se de mais uma ação de marketing da agência de acompanhantes de luxo que está tentando a todo custo se unir ao Corinthians. Vale a lembrança de que no início dessa semana ela deixou vazar a notícia de que pagaria os salários de Paul Pogba. O Corinthians não levou a história a sério. Qual o real motivo de Soldado no Catar? Fabinho Soldado viajou ao Catar, chegou a dar uma entrevista para uma emissora de lá. E nessa entrevista ele deixou bem claro que não estava indo para passeio, estava indo a trabalho. Se ele está indo ao trabalho, numa época como essa, imagino que ele esteja indo para prospectar jogadores. O Quesada falou que o Marco Verratti foi oferecido ao Corinthians. Acho que a chance dessa negociação avançar é muito pequena, para não dizer zero italiano, que ainda tem mercado no exterior. Lucas Veríssimo, essa eu posso assegurar que houve uma consulta do Corinthians por meio do Fabinho Soldado aos representantes do atleta e ao Al-Duail, time do Catar que detém os direitos econômicos do Veríssimo. Empréstimo completamente descartado e venda apenas se a proposta for estratosférica. O que eu ouvi de uma pessoa que trabalha para o Veríssimo é de que o Al-Duail está bastante contente com o atleta. Sobre o Roger Guedes, vira e mexe especulam de que o Guedes pode voltar para o Timão. Agora também o colocaram na mira do Flamengo. Eu acho que a única chance de um negócio como esse acontecer é se o Corinthians já souber que vai vender o Yuri Alberto. E aí pode utilizar parte dessa grana para repatriar o Roger Guedes. Roger ganha lá 5 milhões de reais por mês. O Corinthians não vai oferecer certamente essa bolada, mas poderia oferecer menos num contrato superior em tempo ao que ele tem lá no futebol do Catar, tá? Hoje quem tem mais chances de chegar, Sérgio Ramos ou Pogba? Rafael Mafra foi quem perguntou. Nenhum dos dois é simples, mas a impressão que eu tenho é de que o Sérgio Ramos nunca demonstrou interesse em jogar, não só no Corinthians, mas no futebol brasileiro. Toda vez que o nome dele é especulado, a gente remete ao tempo em que o Corinthians o procurou, sugeriu que dois empresários fossem até lá para conversar com ele e ele sempre descartava, tá? Nicola Souza, obrigado. É verdade que o Timão quer um goleiro? Hoje o Marco Belo estava contando, né? Sobre os alvos do Corinthians para a próxima temporada e ele chega a citar um goleiro reserva. Confesso que eu não consegui confirmar essa informação no Corinthians, mas o Belo havia contado na necessidade, na avaliação dos dirigentes do Corinthians, de um goleiro reserva, de um lateral esquerdo, de mais um zagueiro, um meio-campista para atuar pelo lado esquerdo, um meio-atacante canhoto e também um centroavante, tá bom? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias dos maiores clubes brasileiros. Estamos falando do Corinthians. Para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega aqui, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço no coração, até mais para o próximo vídeo. Vamos que vamos.